Imagine descobrir um livro tão antigo que foi escrito antes do nascimento de Jesus. Um livro que descreve anjos descendo dos céus, gigantes caminhando sobre a terra, segredos proibidos ensinados à humanidade e profecias sobre o juízo final escritas milhares de anos antes do Apocalipse. Agora imagine descobrir que esse livro existiu durante séculos, foi conhecido pelos primeiros cristãos, é citado na própria Bíblia, mas acabou ficando de fora da maioria das Bíblias que conhecemos hoje. Por quê? Quem decidiu que ele não faria parte das Escrituras? Será que seu conteúdo era perigoso ou simplesmente não atendia aos critérios adotados pelas comunidades que definiram o cânon bíblico? Durante muito tempo, o livro de Enoque ficou envolto em mistério. Alguns o chamam de o livro proibido da Bíblia. Outros afirmam que ele revela verdades escondidas sobre a origem dos demônios, dos gigantes e do fim dos tempos. Mas será que tudo isso é verdade? Ou estamos diante de uma obra cercada por interpretações, lendas e exageros? Hoje vamos investigar esse enigma. Vamos descobrir quem realmente foi Enoque, como nasceu o livro que leva seu nome, por que ele desapareceu durante séculos, e por que ainda hoje desperta tanta curiosidade entre estudiosos, arqueólogos, religiosos e milhões de pessoas ao redor do mundo. Para entender essa história, precisamos voltar ao início da humanidade, muito antes de Noé, muito antes de Abraão, muito antes de Moisés. Precisamos voltar às primeiras gerações descritas no livro de Gênesis. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, a humanidade começou a se multiplicar. Entre seus descendentes nasceu um homem chamado Enoque. À primeira vista, ele parece apenas mais um nome em uma longa genealogia. Mas basta observar alguns versículos para perceber que havia algo completamente diferente nele. No capítulo 5 de Gênesis, encontramos uma frase que chama a atenção de qualquer leitor. E andou Enoque com Deus. Essa expressão aparece repetidas vezes. Não diz apenas que Enoque acreditava em Deus. Não diz apenas que ele obedecia aos seus mandamentos. A Bíblia afirma que ele caminhava com Deus. É uma maneira de mostrar uma comunhão extremamente próxima, algo raro entre os personagens do Antigo Testamento. Mas existe outro detalhe ainda mais surpreendente. Depois de viver 365 anos, o texto faz uma declaração única. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. A Bíblia não descreve sua morte, não fala sobre um túmulo, não relata um funeral. Ela simplesmente afirma que Deus o levou. Esse pequeno trecho despertou a curiosidade de estudiosos durante milhares de anos. O que realmente aconteceu com Enoque? Ele foi levado ao céu? Foi transformado? Desapareceu da terra? A própria Bíblia não responde essas perguntas de forma detalhada. Séculos depois, a carta aos Hebreus volta a mencionar Enoque. O autor afirma que, pela fé, ele foi trasladado para não experimentar a morte. Mais uma vez, o texto reforça a ideia de que Enoque ocupava um lugar especial entre os homens de sua época. Mas o mistério apenas começava. Por quê? Em algum momento da história, surgiu um livro inteiro atribuído a esse personagem. Um livro muito maior do que os poucos versículos encontrados em Gênesis. Um livro que afirma revelar viagens pelos céus, conversas com anjos, visões do futuro, o julgamento divino e acontecimentos que teriam ocorrido antes mesmo do dilúvio. Segundo essa obra, Enoque não foi apenas um homem justo. Ele teria sido escolhido para testemunhar acontecimentos extraordinários. Visitaria regiões celestiais. Receberia mensagens diretamente de Deus. Conheceria os mistérios da criação. E registraria tudo isso para as futuras gerações. Mas aqui surge uma pergunta fundamental. Será que o próprio Enoque escreveu esse livro?
A resposta é mais complexa do que parece. A maioria dos historiadores acredita que não. Embora o livro leve seu nome, muitos estudiosos entendem que ele foi escrito muitos séculos depois por autores judeus que utilizaram Enoque como personagem principal para transmitir ensinamentos religiosos e reflexões sobre o mundo espiritual. Isso era relativamente comum na antiguidade. Diversas obras eram atribuídas a personagens famosos do passado para transmitir autoridade ao texto. Esse tipo de obra recebe o nome de pseudepígrafa, ou seja, um escrito atribuído a uma figura importante, mas provavelmente produzido por autores posteriores. Mesmo assim, isso não diminui sua importância histórica. Muito pelo contrário. O livro de Enoque nos ajuda a compreender como diversos judeus pensavam sobre anjos, demônios, julgamento e o Messias nos séculos anteriores ao nascimento de Jesus. E talvez seja justamente por isso que ele desperta tanto interesse. Ele funciona como uma janela para um período da história sobre o qual sabemos muito pouco. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Durante muito tempo acreditou-se que esse livro havia desaparecido para sempre. Muitos pensavam que ele existia apenas porque alguns autores antigos o mencionavam, até que uma descoberta extraordinária mudou completamente essa história. Um manuscrito antigo, preservado durante séculos, voltou a revelar ao mundo aquilo que muitos acreditavam estar perdido para sempre. E foi a partir desse momento que o livro de Enoque voltou a despertar a curiosidade de toda a humanidade. Mas onde esse manuscrito foi encontrado? Quem o preservou durante tantos séculos? E por que ele desapareceu da maioria das Bíblias? É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. No final da primeira parte, descobrimos que um livro atribuído a Enoque atravessou o século cercado por mistérios. Mas uma pergunta continua sem resposta. Se esse livro era conhecido na antiguidade, como ele simplesmente desapareceu? E a resposta é quase tão fascinante quanto o próprio conteúdo da obra. Durante muitos séculos, acreditou-se que o livro de Enoque havia sido perdido para sempre. Alguns escritores cristãos dos primeiros séculos mencionavam sua existência. Outros faziam referência a seus ensinamentos, mas ninguém sabia onde encontrar um exemplar completo. Parecia que o tempo havia apagado completamente aquela obra da história. Foi então que, no século XVIII, aconteceu uma das descobertas mais surpreendentes da arqueologia bíblica. O explorador escocês James Bruce viajou até a Etiópia. Seu objetivo era encontrar a nascente do rio Nilo. Mas durante essa expedição, ele encontrou algo que ninguém esperava. Em mosteiros da Igreja Ortodoxa Etíope, estavam preservados antigos manuscritos do livro de Enoque escritos no idioma Geze. Enquanto grande parte do mundo acreditava que o livro havia desaparecido, ele permanecia cuidadosamente preservado por uma comunidade cristã que nunca deixou de considerá-lo uma escritura sagrada. Essa descoberta surpreendeu estudiosos de toda a Europa. Pela primeira vez em muitos séculos, o mundo voltou a ter acesso ao texto completo do livro de Enoque. Mas o mistério aumentaria ainda mais. Em 1947, outro acontecimento mudaria completamente os estudos sobre esse livro. Na região de Qumran, próximo ao Mar Morto, um jovem pastor beduíno procurava uma ovelha perdida. Ao lançar uma pedra dentro de uma caverna, ouviu o som de vasos de cerâmica se quebrando. Sem imaginar, ele havia iniciado uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Dentro daquelas cavernas estavam centenas de manuscritos antigos, hoje conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, arqueólogos encontraram fragmentos do livro de Enoque escritos em aramaico. Essa descoberta teve enorme importância. Ela demonstrou que o livro de Enoque já circulava entre comunidades judaicas séculos antes do nascimento de Jesus. Ou seja,
Não se tratava de uma obra medieval inventada muito tempo depois. Era um texto realmente antigo. Mas isso levanta outra pergunta. Se era tão conhecido, por que não faz parte da maioria das Bíblias? Essa é uma das dúvidas mais comuns sobre o livro de Enoque, e a resposta exige entender como o cânon bíblico foi formado. A palavra cânon significa, de forma simples, a lista dos livros reconhecidos como escritura por determinada tradição religiosa. Ao longo dos primeiros séculos, comunidades judaicas e cristãs avaliaram diversos escritos antigos. Entre os critérios considerados estavam a origem do texto, seu uso pelas comunidades de fé e sua harmonia com os demais livros reconhecidos. O livro de Enoque era muito respeitado em alguns grupos, mas acabou não sendo incluído no cânon da maioria das tradições judaicas nem da maior parte das igrejas cristãs. Uma exceção importante é a Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje considera parte de sua Bíblia. Isso explica por que os manuscritos permaneceram preservados naquele país durante tantos séculos. Mas existe um detalhe que deixa essa história ainda mais intrigante. Mesmo não fazendo parte da maioria das Bíblias, o livro de Enoque parece ser citado no Novo Testamento. Na Epístola de Judas encontramos uma passagem muito curiosa. O autor escreve: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão." Em seguida, apresenta palavras muito semelhantes às encontradas no livro de Enoque. Esse detalhe desperta debates até hoje. Alguns entendem que Judas estava reconhecendo a autoridade da obra. Outros acreditam que ele apenas utilizou uma tradição conhecida por seus leitores, sem afirmar que todo o livro fosse inspirado. Algo parecido acontece quando escritores do Novo Testamento citam provérbios ou autores conhecidos da época. Independentemente da interpretação, essa referência mostra que o livro de Enoque era conhecido entre muitos judeus cristãos do primeiro século. Mas, se sua história já era impressionante, seu conteúdo era ainda mais surpreendente. Enquanto Gênesis menciona apenas de forma breve os filhos de Deus e os gigantes que existiam antes do dilúvio, o livro de Enoque dedica capítulos inteiros para explicar esses acontecimentos. Segundo essa narrativa, um grupo de anjos teria descido à terra. Eles seriam conhecidos como os vigilantes. Liderados por um poderoso chefe, esses seres fariam um juramento que mudaria para sempre a história da humanidade. Eles ensinariam conhecimentos proibidos, teriam filhos com mulheres humanas e dariam origem aos gigantes conhecidos como Nefilins. Essa é, sem dúvida, a parte mais famosa de todo o livro de Enoque, mas também é uma das mais debatidas. Por quê? Embora essa narrativa tenha influenciado profundamente a tradição judaica e cristã antiga, ela apresenta detalhes que não aparecem explicitamente no livro de Gênesis. Então surge uma pergunta inevitável: quem eram esses vigilantes? Anjos rebeldes? Seres celestiais enviados por Deus? Ou personagens simbólicos criados para transmitir uma mensagem espiritual? É exatamente nesse ponto que começa uma das histórias mais extraordinárias de toda a literatura antiga. E é para ela que seguiremos agora. Depois de compreender como o livro de Enoque sobreviveu ao tempo, chegamos ao trecho que tornou essa obra uma das mais misteriosas da antiguidade. Uma história que inspirou debates entre rabinos, teólogos, historiadores e arqueólogos durante mais de 2000 anos. Tudo começa com um pequeno trecho encontrado no capítulo 6 do livro de Gênesis. Ali lemos que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram-lhes filhas. Então, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram belas, se tomaram para si aquelas que escolheram. Logo em seguida, a Bíblia menciona a existência dos Nefilins. Mas existe um detalhe curioso. Gênesis conta essa história em apenas alguns versículos. Não explica quem eram exatamente os filhos de Deus. Não diz quantos eram.
Não descreve seus nomes, nem revela como aconteceu esse encontro. É justamente nesse ponto que o livro de Enoque amplia a narrativa. Segundo essa obra, os filhos de Deus eram um grupo de anjos conhecidos como vigilantes. Eles receberam esse nome porque tinham a missão de observar e cuidar da criação. O texto afirma que eram 200 anjos. Seu líder era chamado Senjasa. Enquanto observavam a humanidade, esses anjos passaram a desejar as mulheres da terra. Senjasa, porém, tinha um receio. Ele acreditava que os demais poderiam desistir do plano no último momento, deixando apenas ele responsável pela desobediência. Foi então que tomou uma decisão. Reuniu todos os vigilantes no topo de uma montanha conhecida como Monte Hermon. Ali, segundo o livro de Enoque, eles fizeram um juramento. Prometeram que todos participariam daquela decisão. Nenhum voltaria atrás. Todos assumiriam juntos as consequências. Esse juramento marcou, segundo a narrativa do livro, o início da maior rebelião já realizada pelos vigilantes. A partir daquele momento, eles abandonaram a missão que haviam recebido. Desceram à terra, casaram-se com mulheres humanas, e delas nasceram seres extraordinários, os Nefilins. O livro de Enoque descreve esses gigantes como criaturas de força descomunal. Seu tamanho impressionava. Sua fome era insaciável. No início, consumiam enormes quantidades de alimento, mas logo a terra deixou de produzir o suficiente. Então, segundo o texto, os gigantes passaram a atacar animais. Depois, destruíram plantações. E, por fim, voltaram sua violência contra os próprios seres humanos. A narrativa afirma que a corrupção tomou conta da terra. A violência aumentou de forma assustadora. O mundo mergulhou em um cenário de caos. Mas, para o livro de Enoque, esse não era o pior problema. Segundo a obra, os vigilantes também ensinaram conhecimentos que Deus nunca havia permitido aos homens. E aqui aparece um personagem extremamente importante. Seu nome era Azazel. Enquanto Senjasa liderava os vigilantes, Azazel tornou-se conhecido por transmitir conhecimentos considerados proibidos. O livro de Enoque afirma que ele ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos, armaduras. Também revelou técnicas para produzir joias, cosméticos, objetos de luxo. Segundo a narrativa, esses conhecimentos alimentaram o orgulho, a vaidade e a violência entre os seres humanos. Outros vigilantes ensinaram astrologia, feitiçaria, encantamentos, observação das estrelas, interpretação dos movimentos celestes, conhecimento sobre plantas e raízes. É importante fazer uma observação. O livro de Enoque apresenta esses ensinamentos como algo negativo porque teriam sido compartilhados em rebelião contra Deus. Já historiadores modernos entendem que muitos desses conhecimentos surgiram naturalmente ao longo do desenvolvimento das antigas civilizações. Essa diferença mostra como o livro de Enoque procura explicar, por meio de uma narrativa religiosa, a origem simbólica da corrupção e da violência humana. À medida que esses ensinamentos se espalhavam, a situação da humanidade piorava. Segundo o livro, a terra ficou repleta de injustiça. O sangue dos inocentes cobria o mundo. A criação parecia caminhar para sua própria destruição. Foi então que aconteceu algo impressionante. O texto afirma que os clamores da humanidade chegaram aos céus. A violência era tão grande que os próprios anjos fiéis levaram essa situação diante de Deus. Entre eles aparecem nomes muito conhecidos: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles observam o sofrimento da humanidade e pedem que Deus intervenha. A resposta divina não demora. Segundo o livro de Enoque, Deus anuncia que os vigilantes serão julgados. Azazel será preso.
Sejaz e seus companheiros também receberão condenação. Os gigantes serão destruídos, e a terra será purificada. Mas existe um detalhe curioso. Enquanto Gênesis simplesmente afirma que Deus decidiu enviar o dilúvio por causa da corrupção da humanidade, o livro de Enoque apresenta uma explicação muito mais ampla. Segundo essa narrativa, o dilúvio não seria apenas um julgamento contra os homens. Também representaria o fim da influência exercida pelos vigilantes e pelos gigantes sobre o mundo. Essa diferença é uma das características mais marcantes do livro de Enoque. Ele pega pequenas passagens de Gênesis e constrói uma história muito mais detalhada. Mas será que tudo isso aconteceu realmente? Essa pergunta continua dividindo estudiosos até hoje. Alguns enxergam essa narrativa como uma explicação simbólica para a origem do mal. Outros acreditam que ela preserva antigas tradições judaicas que não aparecem completamente na Bíblia. Há ainda aqueles que entendem o livro de Enoque como uma obra religiosa, escrita para transmitir ensinamentos morais por meio de imagens e personagens extraordinários. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa. Poucos textos antigos exerceram tanta influência sobre a maneira como muitas pessoas imaginam os anjos caídos. Mas a história ainda não terminou. Depois da rebelião dos vigilantes, depois do nascimento dos gigantes, depois da corrupção da humanidade, chega o momento do julgamento. E é justamente nessa parte que o livro de Enoque apresenta algumas das descrições mais impressionantes de toda a literatura antiga. Depois da descida dos vigilantes, depois do nascimento dos gigantes, depois que a violência tomou conta da terra, o livro de Enoque afirma que os céus não permaneceram em silêncio. Segundo a narrativa, o sofrimento da humanidade chegou até a presença de Deus. Os gritos dos inocentes, o sangue derramado e a corrupção espalhada pela terra foram testemunhados pelos anjos que permaneceram fiéis. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Esses 4 anjos aparecem diante do Altíssimo e descrevem tudo o que estava acontecendo no mundo. A resposta de Deus é imediata. Chegou a hora do julgamento. Mas, antes que a sentença fosse executada, aconteceria algo inesperado. O homem escolhido para anunciar essa decisão seria justamente Enoque. Segundo o livro, Deus envia Enoque como mensageiro aos vigilantes. Imagine essa cena. Aqueles seres que antes desciam dos céus com poder e autoridade, agora guardavam, em temor, as palavras de um simples ser humano. Enoque encontra os anjos caídos. Eles já conheciam o destino que os aguardava. Assustados, fazem um pedido. Querem que Enoque interceda por eles diante de Deus. Pela primeira vez, aqueles que haviam ensinado conhecimentos proibidos aos homens se encontram impotentes. Eles não podem mais voltar atrás. Não conseguem falar diretamente com Deus. Dependem da intercessão daquele homem justo que caminhava com o Senhor. Enoque aceita levar a mensagem, mas a resposta que recebe é devastadora. Segundo o livro, Deus declara que os vigilantes abandonaram voluntariamente sua missão. Eles deixaram sua posição celestial, corromperam a humanidade, e agora não haveria perdão. Sua sentença estava decretada. Eles seriam aprisionados até o dia do grande julgamento. Ao ouvir essa resposta, os vigilantes compreendem que seu destino já estava selado. Mas existe um personagem que recebe uma condenação ainda mais severa. Azazel. Segundo o livro de Enoque, Deus ordena ao anjo Rafael que prenda Azazel. Ele deve ser lançado em um deserto chamado Dudael. Ali permanecerá acorrentado, coberto por pedras, aguardando o julgamento final. Essa descrição influenciou profundamente a tradição judaica e cristã sobre o destino dos anjos rebeldes. Embora a Bíblia canônica não apresente essa narrativa dessa forma, muitos estudiosos acreditam que algumas passagens do Novo Testamento dialogam com essa tradição. Na segunda epístola de Pedro, por exemplo, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os lançou em prisões de trevas, reservando-os para o julgamento. A carta de Judas também afirma que certos anjos abandonaram sua própria posição e foram mantidos em correntes eternas até o grande dia do julgamento. Esses textos não mencionam Azazel, nem reproduzem toda a narrativa do livro de Enoque. Ainda assim, muitos pesquisadores observam semelhanças entre essas passagens e a tradição enóquica. Depois de anunciar o julgamento dos vigilantes, a jornada de Enoque continua. E é nesse momento que o livro assume um tom ainda mais extraordinário. Segundo a narrativa, Enoque é conduzido por anjos através dos céus. Ele atravessa regiões desconhecidas, contempla montanhas de fogo, rios de luz, lugares reservados aos justos, e também regiões preparadas para o castigo dos ímpios. Em diversos momentos, o autor utiliza imagens grandiosas para transmitir a ideia da majestade divina. Enoque descreve portais celestiais, estrelas obedecendo às ordens do Criador, anjos responsáveis pelos ventos, pelas chuvas, pelos movimentos dos corpos celestes. Para muitos estudiosos, essas descrições refletem a maneira como os antigos judeus imaginavam o funcionamento do universo. Mais do que um tratado científico, o livro de Enoque apresenta uma visão religiosa da criação, mostrando toda a natureza submetida à autoridade de Deus. Em um dos momentos mais marcantes da obra, Enoque contempla o trono divino. A narrativa descreve uma luz tão intensa que nenhuma palavra humana seria capaz de expressar sua grandeza. Ao redor do trono, incontáveis seres celestiais adoram continuamente o Criador. A cena transmite uma mensagem clara. Apesar da rebelião dos vigilantes, apesar da violência na terra e da corrupção da humanidade, Deus continua soberano. Nada escapa ao seu controle. Tudo acontece diante de sua justiça. Durante essas visões, Enoque também recebe revelações sobre acontecimentos futuros. Ele vê o julgamento das nações, a derrota definitiva do mal e a restauração da criação. Alguns trechos apresentam uma figura conhecida como o Filho do Homem, descrito como aquele que julgará os reis, estabelecerá a justiça e governará em nome de Deus. Esse é um dos pontos mais debatidos do livro de Enoque. Muitos estudiosos observam que essa figura possui características semelhantes às passagens messiânicas encontradas no livro de Daniel, mais tarde, as expressões utilizadas por Jesus nos evangelhos. Isso não significa que o Novo Testamento dependa do livro de Enoque, mas mostra que ambos surgiram em um contexto religioso onde determinadas expectativas sobre o Messias já circulavam entre o povo judeu. Enquanto Enoque contempla essas revelações, uma certeza domina toda a narrativa. O mal pode parecer poderoso por um tempo, mas seu destino já está decidido. Os vigilantes serão julgados. Os gigantes desaparecerão, a terra será purificada, e Deus restaurará sua criação. Segundo o livro de Enoque, é exatamente por isso que o dilúvio seria enviado, não apenas para julgar a humanidade corrompida, mas também para colocar fim à influência destrutiva dos vigilantes e de seus descendentes. No entanto, mesmo após atravessar séculos, esse livro continua levantando uma pergunta. Se ele exerceu tanta influência sobre o pensamento judaico antigo, porque permaneceu fora da maioria das Bíblias. E, mais importante, o que podemos aprender hoje com essa obra que continua despertando fascínio, debates e controvérsias em todo o mundo? É com essas perguntas que chegamos ao capítulo final desta investigação. Depois de conhecer a história de Enoque, depois de acompanhar a queda dos vigilantes, o surgimento dos gigantes, o julgamento dos anjos rebeldes e as extraordinárias visões dos céus, chegamos à pergunta mais importante de todo este documentário. O livro de Enoque fala a verdade. A resposta depende da perspectiva de quem lê. Para a maioria dos historiadores, o livro de Enoque é uma das mais importantes obras da literatura judaica antiga.
Mesmo não sendo considerado inspirado pela maioria das tradições cristãs e pelo judaísmo rabínico, ele oferece uma visão única sobre como muitos judeus dos séculos anteriores ao nascimento de Jesus compreendiam os anjos, o mal, o julgamento divino e a esperança de um Messias. Em outras palavras, o livro de Enoque talvez não nos conte exatamente como os acontecimentos ocorreram, mas certamente nos ajuda a entender como diversas comunidades religiosas pensavam naquela época. Essa é uma diferença importante. Estudar um texto antigo não significa necessariamente aceitar cada detalhe como um fato histórico. Significa compreender sua influência na cultura, na religião e na história. E, nesse aspecto, poucos livros exerceram tamanho impacto. Embora tenha permanecido fora do cânon da maioria das igrejas, o livro de Enoque influenciou profundamente o pensamento judaico do chamado Segundo Templo. Diversos temas encontrados em suas páginas aparecem novamente em escritos desse período: a atuação dos anjos, o julgamento final, a derrota do mal, a ressurreição e a expectativa da vinda de um libertador enviado por Deus. Muitos estudiosos observam que algumas dessas ideias também aparecem no Novo Testamento. Isso não significa que os autores cristãos tenham copiado o livro de Enoque, mas mostra que eles escreveram em um contexto onde esses temas já eram amplamente debatidos. A própria Epístola de Judas cita uma profecia atribuída a Enoque, demonstrando que seus leitores conheciam essa tradição. Isso, porém, não implica que toda a obra fosse considerada escritura por todas as comunidades cristãs. Ao longo dos primeiros séculos, líderes religiosos analisaram diversos livros para definir quais fariam parte do cânon bíblico. Entre os critérios estavam a origem do texto, sua aceitação pelas comunidades de fé e sua coerência com os demais escritos reconhecidos como inspirados. O livro de Enoque acabou ficando de fora da maioria dessas listas. Ainda assim, ele nunca desapareceu completamente. Na Etiópia, foi preservado durante séculos. Nos manuscritos encontrados em Qumran, apareceram fragmentos que confirmaram sua antiga circulação entre grupos judaicos. E, nos dias atuais, continua sendo objeto de pesquisas em universidades, seminários e centros de estudos bíblicos ao redor do mundo. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa história seja outro. O livro de Enoque mostra como a humanidade sempre buscou responder às mesmas perguntas. De onde surgiu o mal? Por que existe tanta violência? Os anjos realmente interferem na história humana? O que acontece depois da morte? Como será o julgamento final? Essas perguntas atravessaram gerações, inspiraram filósofos, rabinos, teólogos, escritores e continuam despertando curiosidade até hoje. Com o passar dos séculos, o livro de Enoque também influenciou obras de arte, pinturas, romances e filmes. Muitas representações modernas dos anjos caídos, dos vigilantes e dos nefilins receberam influência direta ou indireta dessa obra. Por isso, mesmo quem nunca leu o livro provavelmente já encontrou alguma de suas ideias em produções culturais contemporâneas. No entanto, é importante lembrar algo que acompanhou todo este documentário. Existe uma diferença entre o que o livro de Enoque afirma, o que a Bíblia afirma, e aquilo que diferentes tradições interpretam ao longo da história. Conhecer essa diferença não enfraquece a fé. Pelo contrário, permite compreender melhor a riqueza da tradição religiosa e a maneira como diferentes comunidades preservaram seus textos e interpretações. Talvez nunca saibamos com absoluta certeza quem escreveu cada linha do livro de Enoque. Talvez jamais descobramos todos os detalhes sobre sua origem. Mas uma coisa é incontestável: poucos manuscritos antigos despertaram tanta curiosidade quanto este. Um livro que desapareceu por séculos, foi preservado em terras distantes, redescoberto por exploradores, confirmado por antigas descobertas arqueológicas,
e que, ainda hoje, continua provocando perguntas para as quais talvez nunca exista uma resposta definitiva. E talvez seja exatamente isso que torna o livro de Enoque tão fascinante. Ele nos lembra que a história da humanidade não é feita apenas de respostas. Ela também é construída pelas perguntas que atravessam os séculos. Agora queremos ouvir você. Você acredita que o livro de Enoque preserva antigas tradições que ajudam a compreender melhor o contexto da Bíblia? Ou entende que ele deve ser lido apenas como uma importante obra histórica e religiosa, sem a mesma autoridade das Escrituras reconhecidas pela maioria das igrejas? Escreva sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista pode enriquecer este debate. Se você gosta de documentários sobre história, religião, mitologia, manuscritos antigos e os maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nossa próxima investigação nos levará a outro dos maiores enigmas da antiguidade. Uma história que continua dividindo estudiosos até os dias de hoje. Quem eram, afinal, os misteriosos Nefilins? Obrigado por assistir. E até o próximo documentário.